As pessoas vão achar você inconveniente, podem não gostar do que você faz ou diz. Tem gente que vai achar você um maluco ou não entender exatamente aonde você quer chegar. Mas se você quer construir um legado, deve estar disposto a arriscar a sua popularidade. Muita gente quer construir um legado, deixar um impacto positivo na vida das pessoas e das empresas e ser lembrado por isso. Mas a construção de um legado requer das lideranças atitudes que nem sempre são compreendidas pelas pessoas. E para falar desse tema, nós vamos começar com uma breve história. A história de Pedro o Grande, um dos maiores czares russos. Pedro governou a Rússia por mais de 40 anos a partir do final do século XVII. Tinha uma personalidade forte e muita energia para o trabalho. Gostava muito da vida ao ar livre, dos trabalhos manuais, era muito curioso e se fosse um assunto do seu interesse, ele não tinha nenhum problema em trabalhar lado a lado com os operários como um carpinteiro. Como governante, Pedro tinha algumas obsessões. A primeira era modernizar a Rússia e integrar o país à Europa, acabando com algumas tradições que ele considerava obscurantistas. A segunda era criar a Marinha Russa e conquistar uma saída para o mar na região norte do país. Para tornar esses sonhos realidade, Pedro tomou várias medidas bem impopulares para a época. Ele enviou, por exemplo, os filhos da aristocracia para o exterior contra a vontade, para que eles pudessem se atualizar e aprender novas tecnologias que pudessem ajudar a Rússia no seu plano de modernização. Muitos deles, incluindo o próprio Pedro, trabalharam como operários em estaleiros da Europa, aprendendo a como construir um navio para a tão sonhada frota russa. Com o mesmo objetivo, Pedro trouxe para a Rússia vários estrangeiros competentes em diversas áreas da ciência e da tecnologia. E o sonho de conquistar uma saída para o Mar do Norte levou Pedro a uma guerra de mais de 20 anos contra a Suécia, uma das maiores potências bélicas e navais da época. Pedro não só venceu a guerra, mas também construiu uma nova capital na região conquistada, São Petersburgo, uma cidade construída sobre os pântanos, uma construção que exigiu muito dinheiro e milhares de vidas, e também contrariou muito a aristocracia da época que preferia ficar em Moscou. Pedro também impôs alguns novos hábitos à aristocracia. Exigiu que todos se vestissem mais à moda europeia e os homens eram obrigados a cortar a barba, um símbolo muito importante para os russos mais tradicionais. Com todas essas medidas, se fôssemos fazer uma pesquisa de popularidade na época, talvez Pedro não fosse muito apreciado pelo seu povo. Pelo contrário, havia muita queixa em relação ao aumento de impostos e as vidas perdidas em razão da guerra e da construção da nova capital. Se olharmos em retrospectiva, porém, as ações e as decisões de Pedro foram essenciais para tornar a Rússia uma potência. Até hoje ele é lembrado como um dos grandes governantes russos e influenciou vários outros czares que vieram depois dele. Definitivamente, Pedro deixou um legado. E o que podemos aprender sobre legado com a história de Pedro? Para criar legado é preciso tirar as pessoas da zona de conforto, convidá-las a fazer pequenos e grandes sacrifícios em nome de uma visão de futuro que não é suficientemente clara e da qual não há garantia nenhuma de sucesso. É preciso desafiar convicções e mudar comportamentos. Não se constrói legado sem gerar incômodo. Como qualquer grande obra, uma ponte, um viaduto que faz sujeira, atrapalha o trânsito, prejudica o comércio na região. As pessoas não têm dúvida da importância, mas durante o processo vão reclamar muito. Para construir algo importante como um legado, é necessário às vezes trilhar caminhos diferentes ou tomar medidas impopulares que não são bem compreendidas pelas pessoas, e nem todo mundo está disposto a assumir esse risco, especialmente num tempo em que o reconhecimento público, a gratificação imediata, os likes são tão importantes para a construção da nossa identidade. Líderes obcecados por popularidade são nocivos para as empresas e para os países. Eles podem deixar de tomar medidas muito importantes para não prejudicar a sua imagem e para não desagradar a sua equipe, os acionistas ou a opinião pública. Mais do que nunca, precisamos de líderes corajosos e altruístas
que tenham o compromisso e a convicção necessários para fazer sacrifícios pessoais em prol de uma visão de futuro e que tenham a capacidade de mobilizar as pessoas em torno dessa visão. Isso sim é legado. Se você quer saber mais sobre a história de Pedro o Grande, eu recomendo a excelente biografia escrita por Robert Massie. É um livro grande, mais de 1000 páginas, mas que vale cada segundo. Agora, se você quer saber mais sobre liderança, cultura e gestão, se inscreve no canal da Behavior. Aqui a gente sempre tem novidades, informações e conteúdo que vão ajudar você na gestão da sua equipe e dos seus negócios.